de Deus. A paz e a graça, a todos os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Queria convidar vocês aqui para a gente meditar em João capítulo 6, versículo 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar percebeu que havia ali somente um barquinho e que Jesus não tinha acompanhado seus discípulos no barco, mas que eles haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram em Tiberiade, próximo do lugar onde tinha comido o pão sobre o qual o Senhor havia dado graça. Quando, pois, a multidão viu que Jesus estava ali, nem seus discípulos subiu nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Eles encontraram do outro lado do mar e lhe disseram: Rabi, quando chegaste aqui, respondeu-lhe Jesus: Amém, amém, eu vos digo, vos me buscai não porque visiteis, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciaste. Trabalhaste não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que é o Filho do Homem vos dará, que Deus Pai o seu selo. Disseram então: E que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disseram então: E que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? E que obra realizas? Nossos pais comeram o maná do deserto, conforme está escrito: o pão do céu deu-lhe a comer. E disse-lhe então Jesus: Amém, amém, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas em meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disse-lhe então: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E disse-lhe Jesus: Sou eu o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Todavia eu vos disse que vos me tendes visto, mas não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não o lançarei fora, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nada perca daquilo que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E murmuraram então os judeus a respeito dele, porque disseram: Sou eu o pão descido do céu? E ele dizia: Este não é Jesus, o filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe, como é que agora desce do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no dia. Está escrito nos profetas: serão todos instruídos por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que veio de junto de Deus, este enviou o Pai. Amém, amém, eu vos digo, quem crê tem a vida eterna. Sou eu o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Sou eu o pão vivo que desce do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei para a vida do mundo é minha carne. E ali os judeus discutiam. Então ele se dizendo: Como pode este nos dar a comer sua carne? Disse então Jesus: Amém, amém, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiro alimento, meu sangue é verdadeiro bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como vive o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai que se alimenta de mim. Também ele viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que vossos pais comeram e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas ensinando em uma sinagoga em Cafarnaum. Então essa interpretação aqui, que ocupou os versículos 31, 33 e versículo 51, sou eu o pão vivo,
que desce do céu é uma variação da proposição sou eu o pão da vida, né? Então aparece pela primeira vez neste discurso a palavra carne, enquanto os evangelhos sinóticos é a primeira carta aos Coríntios, utiliza a palavra corpo na linguagem, na linguagem, né? João utiliza a palavra carne em consonância com a afirmação do prólogo de que a palavra se fez carne, né? A palavra não se fez carne e habitou no meio de nós, que é o próprio Jesus. Ele é a própria palavra, né? Ele é a própria palavra, né? Deve-se compreender como comunhão com a realidade da encarnação do Filho. Então ele é a própria palavra, né? Quando ele diz que porque não é o maná o pão do céu, quais os pais comeram e morreram no deserto por causa da sua obstinação, mas aqui é diferente, né? Porque o verdadeiro pão do céu é dado pelo Cristo. O verdadeiro pão do céu é dado pelo Cristo, né? A qual ele morreu, sacrificou por nós lá na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Quando ele afirma que ele é o pão da vida, né? Então é porque essa palavra aqui em João, no capítulo 1, ele diz assim, ó, João capítulo 1, por isso que ele diz, por isso que ele afirma e diz, ó, no princípio era a palavra e a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus, esta estava no princípio voltada para Deus, tudo por ela veio a ser e fora dela nenhuma só coisa veio a ser. O que veio a ser nela era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz nas trevas, e as trevas não a apagaram. Houve um homem enviado por Deus, e seu nome era João, que veio para testemunhar, a fim de dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele. E não era a luz, mas veio a fim de dar testemunho da luz. E era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo por intermédio dele veio a ser, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não acolheram, né? Então, quer dizer, e ele diz assim, né? A palavra estava voltada para Deus, a palavra era Deus, e no princípio voltada para Deus, tudo por ele veio a ser, e foi dele, e nenhuma só coisa veio a ser. Que veio a ser nela era a vida, né? E se fez carne e habitou no meio de nós, né? E se habitou no meio de nós, então o Jesus, ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. Quando nós seguimos os mandamentos, seguimos o testemunho do caráter de Jesus, que nós começamos a ver aí a obediência dele, quando ele diz, tudo que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, eu não lançarei fora, né? Quando nós verdadeiramente se convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, né? Ele não larga, ele não lança fora, ele cuida, ele zela, porque ele é o pão da vida, né? Ele é o pão da vida que sustenta, né? Que nos sustenta no meio dessas adversidades, né? Porque aquela multidão estava do outro lado do mar e percebeu que havia ali somente um barquinho, e que Jesus não tinha acompanhado seus discípulos no barco, mas que ele havia partido sozinho, né? Ele tinha partido sozinho, e ali Jesus diz assim, agora o engraçado é que vocês têm que vir até mim não pela comida, e não porque vi sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciaste, trabalhar não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece, que é para a vida eterna, que é o Filho do Homem vos dará o que Deus Pai marcou com selo, né? Então quer dizer, mas o que é que ele quer dizer com isso? Com a palavra, a própria palavra, né? Se alimentar da palavra, porque quem se alimenta da palavra, essa pessoa fica fortalecida mentalmente, psicologicamente. Você está entendendo? Essa pessoa, ela adquire mansidão, a pessoa adquire pacificação, a pessoa adquire respeito, a pessoa adquire honestidade, santidade, né? Renovação, cura, milagre, libertação, prosperidade, bênçãos do céu vêm até a tua vida, né?
Porque aqui no 28:34 a multidão pede um sinal que credencie Jesus para que assim creia que ele é enviado de Deus, né? O sinal, porém, já foi dado por Jesus ao alimentar a multidão com os poucos pães e peixe. A multidão, né? Jesus ali, né? Jesus ali já deu um sinal já de quem ele era. Que no meio de uma escassez ele alimentou aquele povo, né? Aquele povo estava numa escassez, estava todo mundo com fome, estava no vale, ali perto de Tiberiades, ali da Galileia. Aquele pessoal ali estava no vale. Todo mundo com fome, a multidão. E ali, com pouco que tinha, ele multiplicou, né? Ele multiplicou e saciou todos que estavam ali, irmão. Levando para o lado espiritual, né? O pão desce do céu da vida ao mundo. O maná é a figura do pão verdadeiro, né? Por quê? Porque ali ele saciou, deixou todo mundo saciado. As pessoas ali foram curadas da preocupação, da ansiedade, estavam oprimidos porque estavam sem comer, estava aquela multidão ali faminta. E a Bíblia diz: aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Porque quando nós decidimos ir até Cristo, quando nós decidimos reconciliar e crer e confirmar que Ele é o nosso único suficiente Salvador da nossa vida, né? Ele supre as nossas necessidades. Porque a Bíblia diz que o justo nunca mendigará o pão. O justo nunca mendigará o pão, porque o justo ele anda debaixo das promessas de Deus. E quando Deus ele manda a promessa, quando ele promete, ele cumpre. Aquele povo estava lá no deserto, e ali ele diz: olha, eu vou dar a providência para vocês, e depois da providência, vocês passarem por esse deserto, vocês vão herdar a promessa, aquele que eu prometi, que é a terra que manda leite e mel. Mas muitos ali não conseguiram chegar até a terra da promessa, onde estava o maná, onde ia ter ali uma verdadeira morada na presença do Senhor, porque a ingratidão e a murmuração, né? A ingratidão e a murmuração impediu desse povo chegar até a Canaã celestial, desse povo chegar até a mansão celestial. Mas Jesus, ele é o pão da vida, e ele diz: não trabalhar, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece na vida eterna, e que o Filho do Homem nos dará, e que Deus Pai marcou o seu selo, né? Então, né, aquele povo ali, o Senhor, nosso Deus, o eterno Deus, abriu um mar vermelho para aquele povo passar, alimentou aquele povo, acalentou aquele povo, refrigerou aquele povo, não deixou faltar nada. Mas só que ele levou aquele povo até lá ao deserto para ver realmente o que era que tinha no coração daquele povo. Porque tem gente que quando recebe a bênção se esquece de Deus. Tem pessoas que quando começa a ser abençoado vai se esquecendo de abençoar também ao próximo. Vai se afastando, não vai mais testemunhando, não vai mais praticando a palavra e nem praticando o testemunho, as boas obras, porque a maneira de eu testemunhar Cristo, as pessoas verem Deus na minha vida, é quando eu começo a praticar a palavra e praticar também o testemunho, dar bom testemunho, né? Porque a Bíblia diz, Mateus 5,16, que quando eu dou bom testemunho, os homens vão ver a luz de Deus sobre a minha vida e ele vai ser glorificado. Quando eu e você andam na presença de Deus, o homem é glorificado. E as pessoas começam a ver Ele na tua vida, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então, é pelo caráter, né? É o caráter do amor de Deus na nossa vida. Quando nós temos esse amor, nós temos o caráter de Deus na nossa vida, e as pessoas começam a crer nessa palavra, né? Porque essa palavra ela dá vida. Ela tira um homem das adversidades, ela tira um homem da pior estado que ele pode estar. Ele pode estar na pior miséria que ele pode estar, não importa onde ele está. Mas se ele se alimentar dessa palavra,
Se ele se aprofundar nessa palavra e se alimentar, ele vai se fortalecer. Ele vai sair lá do vale de osso seco, porque a transformação começa por dentro. Ele assoprou. Para que aquele povo tivesse vida, ele assoprou para dentro, né? Foi dentro, começou por dentro, o rebuliço, né? Aí depois vem a pele, que simboliza a sensibilidade. A pessoa começa, quando Deus trabalha no interior do homem, a pessoa começa a andar na sensibilidade, a pessoa é sensível, né? A pessoa é sensível a Deus, né? E a Bíblia diz que aquele povo estava no vale de osso seco, e aquele povo se ajuntou. Deus ajunta, irmão. Quando Deus entra na nossa vida, ele vai juntar aquilo que está desajustado, ele vai ajustar aquilo que está desajustado na nossa vida, desajustado na vida financeira, desajustado na vida material, desajustado na vida espiritual, desajustado na vida sentimental. Tudo ele vai ajustar e vai reajustar quando nós verdadeiramente se curvamos diante dele, porque o salmista diz: entrega a tua vida ao Senhor e mais ele fará. Assim o carcereiro disse, Paulo 16:31 de Atos dos Apóstolos, Paulo, o que devo fazer? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu e foi batizado pelo Espírito Santo, e a sua família toda foi batizada, e grande foi a obra no meio daquela família. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Paulo, ele andava, aleluia, alimentado pelo pão da vida, alimentado pela graça, alimentado pela misericórdia, alimentado pelo amor, alimentado pela mansidão, alimentado, né? Suportar os fracos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Paulo, ele recebeu uma ciência maravilhosa, uma instrução da parte de Deus, porque nada mais, nada menos quem falou com Paulo foi o próprio Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Paulo ali, ele deixou de ser perseguidor, ele deixou de ser religioso, ele deixou de ser uma pessoa que degredia, que apredejava, difamava, caluniava, perseguia, até queria matar os cristãos, os adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Mas quando aquela pessoa vem querer aniquilar a tua vida, quando aquelas pessoas vem querer roubar a tua paciência, destruir a tua fé, fica na posição que nem Estevão ficou, porque através de Estevão, Paulo também se converteu. Eu creio, porque quando Paulo pegou aquela capa e depois saiu com aquela capa de Estevão, Paulo ali, ele viu ali a perseverança de Estevão. Estevão não negou, Estevão confirmou e creu na ressurreição de Cristo. Ele creu na ressurreição, ele creu no Cristo vivo. E tem pessoas que descrê, tem pessoas que lê a Bíblia, prega a Bíblia, mas diz que não. Diz que Jesus é só um profeta, aleluia, que Jesus é aquela pessoa. Não é, não, irmão. Ele é um sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que ele é o nosso intermediador, é através dele. É por isso que ele é o intermediador. Ele intermediou tudo, ele intermediou para que o amor chegasse até nós, para que o perdão chegasse até nós, para que a graça e a misericórdia, o favor imerecido viesse até nós. Porque a palavra de Deus diz no apóstolo do amor, nas quartas joaninas, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele diz aqui, eu sou o pão da vida, né? Em João 6:22, em João 8:12, louvado seja Deus. Ele vai dizer novamente, eu lhe falo, sou eu a luz do mundo, e quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. E disseram então os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo, e o teu testemunho não é válido? E respondeu-lhe Jesus, ainda que eu dê o testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis nem de onde veio e nem para onde vai. Irmão, sabe por quê? Porque esse povo aqui julgava segundo a carne, né? E ele não julga ninguém, né? Porque a Bíblia diz que porque mesmo que eu julgasse, o meu julgamento seria verdadeiro, porque eu não estou só, mas estáis comigo o Pai que me enviou.
Em vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Sou eu aquele que dá testemunho de si mesmo e dá testemunho de mim, o Pai que me enviou. Disse ela então: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Essas coisas Jesus falou próximo ao tesouro do templo, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Então ele disse novamente: eu vou e vos havereis de me buscar, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, não vos poderei ir. Diz então os judeus: será que ele vai se matar? Porque ele diz: para onde eu vou, não vos poderei ir. Sabe por quê, irmão? Uma pessoa religiosa que julga a pessoa segundo a aparência, ele não vai ter a vida eterna, ele não vai ser sacramentado para a vida eterna, ele não vai de maneira nenhuma, irmão, porque arrogante, malicioso, soberbo, orgulhoso, não entra no reino do céu. Em João, no capítulo 10 e 10, aleluia, Jesus diz: o ladrão não veio senão para roubar e sacrificar e fazer perecer. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Sou eu o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida em favor das suas ovelhas. Quem trabalha pelo salário, não sendo pastor, uma vez que as ovelhas não são suas, ao ver o lobo que se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Algumas o lobo agarra e algumas ele dispersa. Isso acontece porque ele é assalariado e não se preocupa com as ovelhas, né? Porque tem gente aí que faz o seu próprio salário, sabe, irmão? Ele tem uma meta, ele tem um objetivo de chegar naquele valor, né? Quando ele alcança aquela meta, né? Aí ele está dizendo aqui, não é eu que estou dizendo, não. Ele está dizendo aqui, ó: quem trabalha pelo salário, não sendo pastor, uma vez que as ovelhas não são suas, ao ver o lobo que se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Algumas o lobo agarra e a outra dispersa. Isso acontece porque ele é assalariado e não se preocupa com as ovelhas, né? Ele não se preocupa, meu irmão. Título de pastor muitos têm, títulos de líder muitos têm, mas não são assalariados. São pessoas que vivem às minhas custas, que vivem às tuas custas, sabe? Fazendo aí coisas que não tá na Bíblia, ensinando coisas que não tá na Bíblia, porque para mim ser abençoado, a Bíblia diz que eu tenho que obedecer, né? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, né? E outras passagens de Deuteronômio também falam que se eu obedecer, todas as bênçãos que estão neste livro virá sobre mim. Agora, se eu desobedecer, também toda a maldição virá sobre mim. Então tem gente que faz o seu próprio salário, faz o seu próprio ordenário, através da fé cristã, através da minha fé e da sua fé. É por isso que nós temos que avaliar as escrituras, porque o que é de Deus permanece. Agora o que não é de Deus vive em escândalo por cima de escândalo. Porque o que é de Deus não vive em escândalo. Não vive em escândalo. Mas quem não é de Deus, que vive enganando, fazendo da casa de Deus e das ovelhas, e da lã da gordura das ovelhas do seu próprio salário, esse homem ele não se alimentou do pão da vida. Ele não se alimentou do pão da vida, porque Jesus ele é o nosso intermediador. E ele assumiu nossos pecados. Ele ficou lá no nosso lugar. E o assalariado aqui, né, ele fica no meio do teu bolso, no meio das tuas moedas, da tua renda, do teu sustento, certo? Ele não se preocupa contigo, não. E outra coisa, viu? Só bajula a ovelha gorda, a ovelha que tem lã, sabe? Aquela ovelha que tem lã, aquela ovelha que dá muita lã, ele não sai de perto dela, ele se agarra com ela ali, dá oportunidade a ela, pode ver, dá oportunidade a ela, unge ela. Às vezes a pessoa não está nem preparada para receber aquele cargo sacerdotal, e é ungido pelo que tem, pela gordura que tem. Por isso que está aí os escândalos por cima dos escândalos aí, o evangelho sendo aí, né,
escandalizado aí por muitos, por quê? Porque são assalariados, eles fazem o seu próprio salário, né? Certo? Porque aí na hora que as ovelhas, o lobo vem, ele sacrifica as ovelhas, né? E dá oportunidade por lobo, é sacrificando as ovelhas todo o tempo. E outra coisa, o verdadeiro bom pastor, ele não fica no altar se fazendo de vítima, falando que A e B está perseguindo, que A e B está apontando, sabe? E mas Deus está comigo, você vê essa multidão aqui, que Deus não, o diabo também cura. A Bíblia diz que ele transforma em anjo de luz, se transfigura em anjo de luz, faz prodígios e maravilhas, se for possível enganarás a muito. Às vezes, meu querido amado irmão, você que é líder, às vezes você também, às vezes, você está até pensando que está fazendo certo, meu irmão. Mas muitas das vezes você não está fazendo certo. Você está entendendo? Você não está fazendo. Então, se Deus te deu te dom para tu arrastar multidões, para tu cuidar de multidões de ovelha, todos os dias, jejum e ore, se consagre mais e peça a Deus para lhe dar a direção certa, para que você, no grande dia, você não venha ficar do lado esquerdo, ser jogado no lago de enxofre do inferno, certo? Porque tem muitos que tem uma meta, tem muitos que botam culto de manhã, de tarde, de noite, amém, mas que seja só para libertação mesmo, para restaurar a vida. E Deus, irmão, vai tocar nas pessoas e vai te abençoar para que o tempo se mantenha de pé e tu consiga ver mais tempo. Mas tem muitos que abrem a igreja de manhã, de tarde, de noite para aumentar a arrecadação. E quanto mais gente, mais dinheiro dá. Aí você vai para o inferno. O seu lugar é no inferno. O lugar de ladrão, o lugar de mercenário é fora do aprisco. Você não vai herdar o reino do céu. O evangelho é sinceridade, é pregar o arrependimento, mas também amar de verdade, visitar os órfãos de verdade, visitar as viúvas de verdade, visitar os oprimidos de verdade. É amar o próximo como a ti mesmo, ser próximo das pessoas, mas para amar, para cuidar. O nosso pastor presidente disse, tem que o quê? Amar, acolher e cuidar. Tem muitos que acolhem, mas não cuidam. Cuida de outra forma. E quando se sente ameaçado, se faz de vítima. Sabe? Então, essa palavra era uma palavra, quando Jesus disse que ele é o pão, né? O pão da vida, né? E assim, trabalhar não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, e que Deus Pai marcou com selo. Ele é a própria palavra. Satanás, ele disse, transforma essas pedras em pães. Jesus falou do verdadeiro pão. Esse aqui é o verdadeiro pão. Olha, Satanás, nem só desse pão aí viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que vem de Deus. Então, esse aqui é o verdadeiro pão que nos alimenta, que faz nós, que cobra a nossa consciência, que cobra o nosso egocentrismo, que mostra como é que nós estamos. Muitas das vezes nós erramos, nós falhamos, mas quando eu estou me alimentando dessa palavra, essa palavra ela vai me revelar que eu estou errado, que eu estou no pecado, que eu estou mentindo, que eu estou negando. Ela mesmo me cobra. A Bíblia diz que até as nossas obras mortas, até as nossas consciências, né? Nós vamos ter que prestar conta de tudo, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, arma para discernir os pensamentos do homem, faz divisão entre corpo, alma e espírito. Então, quando você medita nessa palavra, Deus é tão misericordioso que Ele revela no nosso egocentrismo, na nossa mente, e mostra que nós estamos errados, nós estamos falhos. E nós, muitas das vezes, teima, achando que está fazendo certo, às vezes está não. Às vezes você está trabalhando para Babilônia, está trabalhando para Roma. Entendeu? Você está trabalhando para a Laodiceia, e a Laodiceia era uma igreja
que de dia era no mundo e de noite era na igreja. A igreja da Laodiceia era uma igreja da dubiedade, da dupla personalidade. O nome Laodiceia, o povo julga, lá quem julgava era o povo. Hoje é o povo que quer fazer o julgamento das pessoas, sabe? Quem julga é a própria palavra. A própria palavra revela quem nós somos. Porque a própria palavra diz, né? Em João capítulo 15, em versículo 1 em diante, a Bíblia diz que ele é o quê? Que ele é a videira verdadeira. Nós somos só ramos, nós somos só os ramos. Então nós temos que ser enxertados nele, né? E disse, sou eu o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai, desde agora vos conheceis e o vedes. Você está entendendo? Aí disse-lhe Filipe, todo este tempo estou convosco e não me conheceste, Filipe. Olha aí, ó. Há quanto tempo aqueles discípulos estavam com Jesus, mas ainda não conhecia ele. Ele mesmo lhe questionou, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês? E tu ainda vem com uma conversa dessa ainda? Aí ele diz, todo este tempo eu estou convosco e não me conheceis, Filipe. Quem tem visto o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo não os digo, porque por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que realiza suas próprias obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Se não crede, ao menos por causa desta obra, amém, amém, eu vos digo. Quem crê em mim fará as obras que faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E o que pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Então, quando você anda no caráter de Cristo, quando você anda na presença do Senhor, você vai ver o Pai em você, assim como viu em Cristo, né? A palavra, você vivendo e praticando a palavra, andando na poderosa palavra, que ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta, e todo que produz fruto, ele o limpa, para que produza ainda mais fruto. Ele é diferente. Quanto mais fruto vai dando, mais ele vai te limpando para que tu dê mais fruto. Mas quando você não dá fruto, ele lança fora. Aí ele diz assim, ó, mas vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí, estamos limpos por quê? Pela palavra. Então ele diz, permanecer em mim como eu em vós, como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo. Se não permaneceis na videira, assim também vós, se não permaneceis em mim, sou eu a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como um ramo e seca em outros ramos, e é recolhido, lançado ao fogo e é queimado. Então muitas das vezes a gente tem que ter muito cuidado, a gente também não ir para a cabeça de ninguém, mas vá pela Bíblia, certo? Avalie as Escrituras. Oséias diz que o povo perecia porque por falta de avaliar as Escrituras, né? Oséias, se eu não me engano, Oséias 4, 6, né? Diz que o meu povo perece, por quê? Porque não avalia as Escrituras, né? E o apóstolo Pedro, no seu apostolado, no capítulo 2 Pedro 3, 12, 3, 18, Pedro ele vai dizer que nós temos que crescer na graça e crescer no conhecimento. Porque se crescer só no conhecimento e não crescer na graça de Deus, a soberba toma de conta, a avareza toma de conta. Tá entendendo? A soberba toma de conta, o orgulho toma de conta. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Nós estamos nos últimos dias.
estou aplicando essa palavra aqui, falando, porque está nos últimos dias eu estou sendo incomodado para falar que ele é o intermediador entre o homem e Deus. Ele é o nosso intermediador. Ele é que intermedia tudo. Tá entendendo? É ele, irmão. Se não for por ele, nós não somos nada. Porque nós não passamos de um trapo de imundícia, assim diz a Bíblia. Muitas das vezes nós queremos ser muita coisa. Ei, irmão, às vezes, irmão, nós estamos manuseando essa palavra aqui, ó. Muitas das vezes a palavra é pra gente mesmo. Nós somos todo cortados e nós não aceitamos. Quer que ela exorte, quer que ela exorte e chama a atenção dos outros. Ó, ele diz, Oséias 4:6, meu povo está arruinado por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento e eu te rejeitarei de meu sacerdócio. Esqueceste o ensinamento de teu Deus e esquecereis os teus filhos também. Eu, na medida em que eles eram numerosos, nesta mesma medida, pecaram contra mim. Sua glória mudar, olha aqui, ó. Sua glória mudarei em humilhação. Entendeu? A pessoa que não anda no conhecimento, que não cresce na graça e no conhecimento, e que não avalia as escrituras, a sua glória vai ser transformada em humilhação, irmão. A glória dele é por pouco tempo, sabe? Aquelas armadilhas que ele faz é por pouco tempo, aquelas safadezas que ele faz é por pouco tempo, tá entendendo? Só pregando prosperidade, iludindo o povo, eles tudo ficando bem de vida, mudando de vida, você continua na mesmice. Deus não vai trabalhar na sua vida, porque você está trabalhando pelo ouro, pela prata, pelo pão. Igual aquele povo lá no Egito, que pegou aquele bezerro de ouro, Deus deu aquela riqueza para eles pegaram e fundiram, fizeram um bezerro de ouro. Tem gente que está cheio de bezerro de ouro dentro de casa, pensando que o bezerro de ouro vai guiar eles, vai curar eles, vai libertar eles, vai não, meu irmão. Você não ser coordenado, vai ser doente. Quem é avarento só pensa nele, irmão. A pessoa avarenta, que tem a vida luxuosa, só pensa nele. Às vezes não pensa nem na própria família, certo? Olha com os olhos, olha com a barriga que nem Ló. Olhou para as campinas do Jordão, não se preocupou com seus soldados, com seus pastores, não se preocupou com a sua esposa, com seus filhos, levou a família para o precipício, viu? Levou a família todinha lá para o precipício, porque ele queria ver a prosperidade, viu? Os gado gordo, tá entendendo? Quebrou a cara, meu irmão, sabe? Espírito de pidão, sanguessuga. Certo? Tá lá no livro de Provérbios. A sanguessuga ela só sabe pedir, só sabe sungar. Uma sanguessuga, quando ela chega perto de uma pessoa, ela suga o sangue da pessoa todinha, até a pessoa morrer. Quando tiver sangue, ela tá lá. Sanguessuga, espírito de sanguessuga, espírito de pidão, pensando que Deus é caixa eletrônico, pensando que Deus é caixa 24 horas. Você tá entendendo? Deus não é caixa 24 horas, não, espírito de pidão. Sabe? São os pidão. Chorando miséria, botando a mão na cabeça e sacrificando o povo. E o povo tudo lesado, leigo, não avalia as escrituras. Usa muitas das vezes as passagens da Bíblia acusando as pessoas de ladrão, porque não oferta, porque não dizima. Temos sim que cumprir os mandamentos. Mas aquela passagem ali ele estava falando para os sacerdotes que estavam desviando as especiárias, os alimentos, o trigo, o centeio, que vinham, os grãos que vinham para alimentar o povo. Eles desviavam. Assim também eram os filhos de Eli, era da mesma forma. O alimento vinha para o povo, eles desviavam, quebrava até um garfo, deixava o garfo com duas pontas, tirava o melhor para eles e dava o resto para o povo. Hoje é do mesmo jeito, irmão. Hoje é do mesmo jeito. Nosso Jesus é rico, nosso Deus é rico. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Nós temos que abençoar a obra, temos. A obra precisa de pagar a luz, precisa de pagar as prestações ou de um som que compra, ou de um terreno, ou de uma reforma. A obra precisa, mas não exageradamente. Chegando a hora até de afligir o irmão, chamando o irmão de ladrão. Certo? Às vezes o ladrão é aquela pessoa que está chamando tudo de ladrão. Fica lhe intimidando, fazendo uma lavagem cerebral na sua mente.
Aí muitas vezes a pessoa fica preocupada. Às vezes você tem sua conta de luz ali contada, até a pessoa vai, não, vou ter que dar, porque se não der, eu tô sendo ladrão, tô roubando. Aí ficam com a luz cortada. Vão lá, eu quero ver se vão tirar de lá. Quero ver se vão até lá, se vão tirar de lá e vão pagar a tua luz. Tu chegar lá, vai não, irmão. Eu vou fazer uma oferta para os irmãos tirar do bolso, para tu pagar a tua luz, pagar a tua água, pagar o teu aluguel. Tá entendendo? Mas a verdadeira igreja, irmão, ela tem que ajudar. Tudo que se entra nela é do povo, é dos membros, é dos congregados. É para a alma crescer, para a alma se multiplicar. Você que está me vendo aí, viu? Não tem um papo na língua não. Estou dizendo a verdade. E agora me diga que eu estou mentindo. Mostra se hoje não estamos vivendo isso. Você tem redes sociais, né? Todo canto aí é vendendo a palavra, tudo meu amigo, então uma exclamação. Cadê os batismos no Espírito Santo? Cadê os milagres? Cadê os prodígios? Cadê as maravilhas? Acabou-se, irmão. Por causa que o homem é um homem, eu. E a Bíblia diz que ele não habita em templo que é feito pela mão de homem, então a mão do homem ele não opera, irmão. Pedro chegou na porta formosa e disse: levanta, irmão. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aí hoje é em nome do dinheiro. Bora fazer aqui a campanha, fazer um voto. Pega o seu envelope, pague o voto. Seja fiel, que Deus um pouco vai te colocar no muito. Não é assim não, irmão. Se tu for um homem de Deus, se tu é uma mulher de Deus, e se tu vive a palavra, se tu pratica a palavra, Deus envia recurso para a tua vida, irmão. Deus envia recurso para o teu ministério e nada vai faltar. Deus vai te colocar nos pastos verdejantes. Deus vai colocar por águas tranquilas, certo? E vai suprir o teu ministério. Então tu abre o teu olho, porque se Jesus voltar agora, muitos vão para o inferno, viu? Doutrina de Balaca, de Balaão, doutrina de Jezabel. Tenha cuidado, irmão. O evangelho não é esse evangelho fácil aí não. O evangelho é de renúncia. Tiago foi decapitado, Pedro ficou de cabeça para baixo, Paulo foi apedrejado, foi morto. Todos os apóstolos ali, só João, o profeta João, ficou até o fim. Todos foram martirizados porque diz a verdade, irmão. João Batista foi degolado da cabeça porque dizia a verdade. Jesus, ele dizia a verdade, ele é a luz do mundo. E achando que se tirasse a vida dele ia acabar, não. Trouxe a nossa vitória. Estevão não negou, foi apedrejado. Foi apedrejado, irmão. Estevão foi apedrejado. Paulo passou por naufrágio. Paulo, quando tirou o espírito maligno de adivinhação daquela jovem, foi lá pro tronco. Eles, Silas, apanharam muito e depois foram presos, foram lá para a cadeia, para a parte inferior do cárcere, porque ele disse a verdade. Elias teve que ir se esconder nas cavernas, com medo. Chegou uma hora que ele ficou assim meio oprimido, foi perseguido. Eliseu, Jeremias, Daniel, Oséias, Abacuque, Naum, Obadias, Joel, Ageu, Malaquias, Zacarias, todos os profetas maiores, os profetas menores. Boca de Deus, irmão. Seja uma boca de Deus, denuncie o pecado. Quando você está fazendo coisa errada, você está anunciando o pecado, anunciando o inimigo. Ele é sagaz. Então, ele é o pão da vida. É uma promessa. É uma promessa. Então, ele é a própria palavra. Se alimenta da palavra para bloquear o mal. Sabe? Porque nós estamos vivendo isso, irmão. Estamos vivendo isso. Sabe? O povo está cansado dessas coisas, irmão.
Irmão, Deus é um só, a desunião, várias denominações, os irmãos tudo intrigados. Não vai na congregação do outro, não vai no lugar não sei de quem, que lá não sei o que, que lá não sei o que, que lá não sei o que. O Deus é um só Pai, irmão. Placa de igreja não vai subir, não. Fica idolatrando placa de igreja, idolatrando líderes. Você vai ficar junto com ele, meu amigo. Viu? É que nem eu disse no começo aqui, fazendo o seu próprio salário. Não tá preocupado, não. Aí muitos membros lá são assalariados que vivem lá, ganham seu salário, porque vai estar lá com eles lá, eles pagam, tudo bem que tem que pagar, é digno, seu salário, um evangelista, um missionário, né? Mas não passar do limite. Aí só quer dar testemunho de bênção no altar, sabe? Aqui ó, só é para dar testemunho aqui de bênção, de cura, de milagre. E o povo passando fome, o povo morrendo. Cadê os avivalistas? Você vê os avivalistas aí, as pessoas pregando, como tem que pregar. Tá se subindo os cultos nas praças, em todo canto, estão indo só pro templo, né? Só organizando tudo dentro do templo. Pense nisso. Eu não tô aqui para bajular nem adular ninguém, não. Eu morro por Cristo, morro por Ele, porque Ele morreu por mim. Eu vou dizer a verdade, eu vou falar a verdade. E não falei isso da carne não, viu? Foi que Ele me inspirou para falar. Porque Ele sabe que eu tenho coragem de falar. E o que eu falei aqui tudo é bíblico. Viu? Pode botar o comentário que você quiser botar seu comentário aí. Mas o que eu falei aqui tudo é bíblico, é a pura verdade.